Vocês sabiam que a nossa vida é regida somente 20% pelo destino e 80% em decorrência de nosso próprio livre-arbítrio? Pois é. Então me acompanhe neste vídeo que eu vou explicar um pouco sobre este caso, tá? Muitos se apegam, olha, o meu destino é isso e acabou, né? Até acabam se apegando, certo? Nesses conceitos. Claro que quando nós vamos reencarnar, nós temos um planejamento. Esse planejamento podemos chamar de destino, certo? Só que, vamos dizer assim, os mentores responsáveis, aqueles que vão nos acompanhar no processo de reencarnação, muitos dos quais nos acompanhar durante a nossa existência como encarnados, eles têm um certo planejamento. Há um planejamento, né, feito com outros mentores para aquilo que você, de alguma certa forma, vai seguir ou tenderá a seguir. Dentro desse planejamento, há alguns resgates e, ao mesmo tempo, é contado também as suas capacidades, as suas tendências, certo? E nem sempre tudo que se é planejado na espiritualidade se concretiza. Isso é verdade, tá? Vocês podem ver em várias obras espíritas, até romances também, esse tipo de informação, não é? Nem tudo que se planeja lá na espiritualidade se concretiza aqui, certo? Por isso que se chama planejamento, tá? Mas eles têm esta ciência, que dentro daquele planejamento, ou seja, o que vai ser o destino, ou seja, a família que você vai encarnar, pessoas que você vai conviver, até o meio em que você viverá, ela faz parte do que planejamento. Mas está aqui, nós estamos encarnados e de repente começamos a crescer, nos desenvolver e pelo nosso próprio livre-arbítrio, ou seja, a nossa escolha, muitas vezes a gente acaba tomando rotas alternativas. Essas rotas alternativas, na verdade, estão de acordo com as nossas tendências que nós trazemos. E isso eles têm ciência. Eles têm muito bem consciência disso, muito bem planejado. Inclusive, essas rotas alternativas que a gente possa passar, transitar ao longo da nossa existência, faz parte também do planejamento, né? Porque exatamente nessas rotas alternativas que muitas vezes, ou de repente a gente encontra algum atalho que possa acelerar certas bonanças, ou na maioria das vezes nós vamos acabar nos desviando e encontrando muitas vezes a dor, certo? E é pela dor que muitas vezes nós vamos aprender que certo caminho não valeu a pena. É quando muitas vezes a gente volta, certo? A gente volta muitas vezes em contato com a espiritualidade, alguma casa religiosa, em que nós vamos buscar de novo aquele religar-se com Deus, com a espiritualidade. Aí sim, nesse exato momento, a gente consegue o quê? Novamente reprogramar, retraçar a nossa trajetória, tá? Então, tenho isso em mente, tá? Que dentro da nossa existência, então os 20% realmente aquilo que a gente vai passar, se necessário, mas 80% muitas vezes, já ciente disso, vão acabar nos conduzindo na realização desses 20% do destino. Eu acho que ficou bem claro sobre isso, sobre essa informação, tá? Então, vamos ter em mente o seguinte, claro, a partir do momento que a gente, de repente, sofreu algum tipo de dor, enfim, em vários campos, e que aquela dor a gente não queira passar, por quê? Porque ninguém é masoquista para querer sofrer, certo? Então, quando certas situações, determinados tipos de ambientes, lugares, etc., a gente sofre dores, decepções, aquilo muitas vezes nos serve o quê? Como alerta, como um choque, para fazer com que a gente nos reconduza ao caminho que nós temos planejado também, tá bom?
Então, que essa informação sirva para poder confortar os corações. E claro, a vida depende de cada um de nós, de como a levamos também. Tá bom? Fique em paz.